Sandra Lima, tá? Vou estar aqui com vocês nesse preparatório, certo? Vamos receber um material, nós vamos falar um pouquinho sobre a banca, né? Banca UPA, que já vem elaborando muitos concursos aqui no Ceará, né? E a gente do IB Concurso, inclusive, com várias aprovações relacionadas a essa banca. Então, a gente tem todo um trabalho já bem feito, bem sucedido em relação à banca UPA, né? E isso é muito bom. O nosso trabalho, as nossas aprovações são consequências, né, dessa preparação, desse estudo que a gente tem feito em cima das provas anteriores, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos partilhando aqui já na minha tela o material que vocês receberam para a aula de hoje, né? Já para vocês irem abrindo aí as telas de vocês. A princípio, né? Quem é novato nessa questão da aula online, olha só, perdão. Então, vocês estão vendo que nós temos aqui, né, uma crônica, né, de Luiz Fernando Veríssimo. Aí o texto já é um pouquinho mais curto, né? Não tão curto, mas já é mais curto. E aquela dica que eu estava dando, tá? Eu vou me preocupar em ler o texto inteiro? Depende. Você primeiro vai passar o olho na prova. Quer passar o olho na prova? Né? São só 10 questões, gente. Aí você olha, ó, primeira questão, opa, tem uma questãozinha aqui, né? Vamos lá, você no dia da prova, tá? Nós vamos ser bem práticos. Primeira questão, eu já estou vendo que é uma questão de interpretação, né? Acerca das afirmações que seguem sobre a crônica. Então, na primeira questão, eu já tenho que a necessidade aí de ler o texto, né? Compreender o texto como um todo. Não dá para ler de pedaço, beleza. Segunda questão vai falar sobre a tipologia textual. É importante ler o texto para entender a tipologia. A partir da terceira, ó, nós já temos aí uma questão sobre fonética, envolvendo acentuação, né? Quarta questão, uma questão de regência. Quinta questão, orações. Sexta questão, também orações. Sétima questão, aí nós temos o uso da vírgula, a banca sendo bem fiel ao que ela sempre vem cobrando, viu, gente? São esses conteúdos mesmo, regência, vírgula, acentuação. Oitava questão, ela vem trazendo aí uma questão que envolve a compreensão, porque vai tratar de significação das palavras. Nona questão, figura de linguagem. Décima questão, verbo. Certo? Então, aí nós temos, quer dizer, 7 questões com 7 conteúdos gramaticais diferentes. Primeiro detalhe, professora, nós vamos conseguir trabalhar todos hoje? É humanamente impossível, né? Mas aí nós vamos tentar ser práticos, tá? Como eu estava dizendo, eu vou parar na questão, primeiro eu vou deixar vocês tentarem fazer, em seguida eu vou resolvendo a questão e explicando o conteúdo da questão, de forma prática. Porque, por exemplo, ó, a segunda questão, que é uma questão de acentuação, gente, desculpe, a terceira, se eu fosse dar uma aula detalhada sobre a acentuação gráfica, eu precisaria de muito mais que uma hora, certo? Essa nossa primeira aula aqui, né, tem muita gente que está aqui que ainda não fez sua matrícula no curso, que veio para conhecer o curso. A turma hoje está aberta para vários grupos de WhatsApp que o IB tem, tá? Então, essa aula é mais para a gente conversar um pouco sobre a dinâmica do curso, para quem não conhece, né? Então, aqui a gente vai falar de forma prática. E aí, professora, como é que eu vou aprender? Eu vou te orientar como é que você estuda aquele conteúdo, né? E aí, no decorrer da semana, o ideal é que você revise, certo? Não é aqui, claro, você vai aprender muitas coisas aqui, mas não é aqui que você vai conseguir assimilar essa bagagem toda, né?
porque você precisa ler com mais calma depois dos conteúdos para compreender. Tudo bem? Então, vamos lá aqui para a prova. Então, como eu já sei que a gente precisa ler o texto, porque a primeira questão é de interpretação, você já passou o olho na prova, né? Então, precisa ler? Precisa sim. Quantas vezes, professor, eu tenho que ler? Gente, o nível de leitura, ele é particular. Tem gente que numa leitura única consegue sim ter uma boa compreensão, né? Tem gente que lê com mais dificuldade, que não tem muito hábito de ler, e aí essa pessoa vai precisar ler um pouco mais. Mas a orientação que eu dou no dia da prova, sabe, gente, para vocês não perderem tanto tempo, é fazer uma leitura, né, de forma consciente, e sempre que precisar, você volta no texto. Porque se você for ler 10 vezes até você entender, agora eu entendi, pronto, perdeu o tempo todo, né? Então, faz uma leitura, vai para as questões e volta sempre que for necessário, tudo bem? Então, vou lá ler com vocês. O nome do texto é Beijinho, Beijinho. Na festa dos 34 anos da Clarinha, o seu marido, Amaro, fez um discurso muito aplaudido. Declarou que não trocava a sua Clarinha por duas de 17. Sabiam por quê? Deixa eu só colocar, gente, aqui o celular no silencioso, que eu esqueci. Perdão. Pronto. Porque a Clarinha era duas de 17. Tinha a vivacidade e o frescor, e deduzia-se o fervor sexual somado de duas adolescentes. No carro, depois da festa, o Marinho comentou: bonito o discurso do Amaro. Não dou 2 meses para eles se separarem, disse Anaí. O quê? Marido, quando começa a elogiar muito a mulher, Naí deixou no ar todas as implicações da duplicidade masculina. Mas eles parecem cada vez mais apaixonados, protestou Marinho. Exatamente, apaixonados demais. Lembra o que eu disse quando a Janice e o Pedrão começaram a andar de mãos dadas? É mesmo. 20 anos de casados e, de repente, começam a andar de mãos dadas? Como namorados? Ali tinha coisa. É mesmo. E não deu outra. Divórcio e litigioso. Você tem razão, respondeu o marido, né? E o Mário, com a coitada da Marli? De uma hora para outra, beijinho, beijinho, mulher formidável, e descobriram que ele estava de caso com a gerente da loja dela. Você acha, então, que o Amaro tem outra? Ou outras? Nem duas de 17 estavam fora de cogitação. Acho que você tem razão, Naí. Nenhum homem faz uma declaração daquelas assim, sem outros motivos. Eu sei que tenho razão. Você tem sempre razão, Naí. Sempre não sei. Sempre. Você é inteligente, sensata, perspicaz e invariavelmente acerta na música. Você é uma mulher formidável, Naí. Durante algum tempo só se ouviu dentro do carro o chiado dos pneus no asfalto. Aí Naí perguntou: quem é ela, Marinho? Ele começou a elogiar demais, né? Então, de acordo com o Naí, ele tinha outra, né, gente? Vocês entenderam aí a crônica, né? Luiz Fernando Veríssimo, um grande cronista, né? Brasileiro, né? Sempre com suas crônicas aí bem humoradas, ok? Então, bora lá, gente. Feita a leitura, né, do texto, uma leitura, né, com consciência, eu oriento, inclusive, né, o pessoal que precisa melhorar o seu nível de leitura, comecem a ler mais, né, a partir de então. Lê o quê, professora? Lê notícias, gente. Não precisa pegar um livro que está na cabeceira da cama, não. Hoje a gente tem, ó, o mundo aqui nas mãos, o livro nas mãos, tudo aqui. Então, é ler, gente, uma notícia, uma crônica, algo que achou interessante. Isso vai ampliar o vocabulário, isso vai melhorar a compreensão, né? Isso vai trazer um repertório maior, vai te ajudar em tudo. Um concurseiro, ele tem que estar atualizado, e a leitura, né? E essa atualização, consequentemente, vem principalmente, né, através da leitura. Claro, tem gente que vive só de notícia de ouvido, né, do disse-me-disse.
Mas o ideal é a gente aprofundar. Então, vamos lá. A primeira questão, como eu disse, a banca, ela tem trazido com frequência uma, duas questões de interpretação, né? Numa prova de 10 questões. Ela já trouxe até 3. Eu acho que na Prefeitura de Iguatu, ela trouxe 3 questões de interpretação e, em seguida, né, as questões gramaticais. Né? Isso vai variando, tudo bem? Então, bora lá. Eu vou deixar vocês lerem aí a primeira questão, tá certo? Para a gente discutir, tá? Então, quem já foi meu aluno aqui sabe, né, que eu gosto que vocês resolvam e, em seguida, né, eu vou explicar a questão, tá bom? E se houver alguma dúvida, a gente discute, tá? Então, bora lá, vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês lerem. Todo mundo lendo. Desço já para as alternativas, tá, gente? Aí, quem for concluindo, pode ir dizendo aqui no chat, escrevendo, acho que é A, B, C, D, em seguida eu já vou comentando e, consequentemente, vou dando algumas dicas sobre interpretação. Vou descer posso descer um pouquinho? Acho que dá para descer já, né? A maioria já leu aí as questões, as primeiras proposições. Aqui, depois do item 2, né, 3, deve ter sido um erro de digitação, né? Então, está correto que se afirma em 3 minutos já se passaram. Posso comentar? Olha só, gente, nesse tipo de questão, né, você já fez uma leitura do todo, né, do texto como um todo, mas é importante, se você tiver dúvida, que você volte, né, no fragmento, na proposição, para de fato esclarecer as suas dúvidas. Primeira coisa que você tem que levar em conta numa questão de interpretação não é o que você imagina, tá, gente? Tem gente que diz assim, em questão de interpretação é difícil demais, porque a interpretação é de cada um. Gente, isso não existe. A interpretação, ela é lógica e coerente, baseada no texto. Então, o nosso suporte, primeiro, é o texto. Depois, né, é a lógica, é a razão, a partir da cultura, da tradição, da sociedade, certo? Então, primeiro eu tenho que analisar o que o texto diz, né? O texto diz isso, de fato, né?
Essa é a primeira observação que a gente faz numa questão de interpretação. Em seguida, aí a gente se pergunta, isso tem lógica em relação ao texto, né? Quando é uma questão de dedução, né? Em relação à cultura, à sociedade? Então, vamos lá, dar uma olhada, tá certo? Olha só, o que a proposição 1 diz? Julgue as afirmações, né? Nela, na crônica, né? Assistimos à conversa de um casal. Ok, Naí e Marinho estavam conversando, né? Após terem saído de um evento aí na casa dos amigos. Ok. O clima de romance entre Amaro e Clarinha, né? Que foram justamente o casal onde ele, na casa de quem eles estavam, né? Vira fonte de intrigas e de fofocas, suscitando desconfiança. Que aí você percebe que, a partir do comentário da mulher, né, ela começa a discutir, não, inicialmente não é discutindo, mas ela vai, vira fonte de intriga, porque no final, né, ele vai frear o carro, começa a elogiar ela, então a gente sabe que virou, ela traz as fofocas, traz os fuxicos, e isso suscita uma desconfiança nele, né? Então, o item 1 está correto. Falando com o marido, Naí revela que achou o comportamento exagerado e suspeito. Ok, ela disse isso, né? Elogiando a esposa assim, o outro deveria estar escondendo algo. Isso é uma fala dela, tá correto também. Para provar a sua teoria, ela começa a citar vários casos de adultério que aconteceram no círculo de amizade deles. Corretíssimo. E o item 3, que tem dois, mas é o 3, o marido, né, convencido com a argumentação dela, começa a elogiar a perspicácia dela, né, poxa, como ela é observadora, né, fazendo com que Naí desconfie, né, o feitiço vira aí contra o feiticeiro. Através de um tom cômico, a crônica traz isso de forma cômica, né, engraçada, o texto expressa uma visão cínica, né, sobre o casamento, quer dizer, ela mesma não acredita no casamento, né? Isso nessas relações que são duradouras. Está correto? Tá sim. Então, qual é o gabarito, professora? Gabarito letra B. Né? Todas as proposições estão corretas. Ok? Então, é uma questão, inclusive, que só bastava você, né, na dúvida, voltar no texto, conferir se aquela informação ela faz de fato sentido. Quando fala do tom cômico, o tom cômico é do texto como um todo, né? Porque se torna até engraçado quando a gente percebe que ele começa aí a elogiar ela e ela, né, desconfia também da fala do marido. Ok, gente? Posso passar adiante? Todo mundo entendeu aí a resolução da questão? Ok, vou passando. Beleza. Então, vamos para a segunda questão. Nós estamos vendo já, ó, nós temos aí vários conteúdos para discutir. Então, o que nós não concluirmos hoje, vai para a semana que vem. E aí, professora, eu entrei agora, não entendi o comecinho não. O que é que eu vou fazer durante a semana? Estudar os conteúdos que foram trabalhados na aula. Cada questão é um conteúdo, né? E aí vocês vão ter uma apostila que vocês vão receber depois como suporte. Ela lá no sumário tem, né, o número das páginas em que você vai encontrar, né, os conteúdos, tá certo? Segunda questão, né, esse assunto é muito importante, a banca, vez por outra, vem cobrando logo de início as tipologias textuais, né? Lembrando, vou deixar vocês fazerem, eu já ia comentar sobre as tipologias. Em seguida, eu já explico um pouquinho sobre elas, tá bom, gente? Vamos lá, todo mundo resolvendo a questão. Ah, professora, a senhora nem explicou como é que eu vou resolver. Eu quero que vocês se testem, né? Para irem percebendo aí também as dificuldades, né? Os acertos, onde é que precisa melhorar. Aí ficou fácil, né, professora? Está contando uma história, né? Muito fácil.
Ó, é o gênero mais fácil, o gênero não, desculpem. O gênero aí é crônica, tá? Vou só falar um pouquinho a diferença, né? Entre tipologia e gênero textual. A banca também, às vezes, né, fala do gênero textual. Como ela já disse que era uma crônica, não tinha sentido ela perguntar o gênero, tá? Então, vejam bem, na nossa língua, nós temos 5 tipologias. Né? Aí, nas alternativas, nós temos 4 delas, né? Descrição, narração, injunção e exposição. Né? Falta argumentação, certo? Então, são 5, apenas 5 tipologias. Das tipologias nascem os gêneros. Professora, e qual é a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais? Esse conteúdo vai estar lá no início da apostila de vocês, tá? Então, a diferença é que nós só temos 5 tipologias porque elas são, né, caracterizadas, né, pelas... Desculpa, a palavra não é caracterizadas, porque eu vou usar características também. Elas são determinadas pelas características básicas que elas têm, certo? Por exemplo, vou falar na ordem que está aí na alternativa. O que é a tipologia descritiva? É aquele texto que traz um detalhamento sobre algo ou sobre alguém, certo? O que é um detalhamento, professora? Eu vou trazer adjetivações, né? Vou explicar, né, de que maneira, de que tamanho, de que cor, né? Quais as características de algo ou de alguém. É um detalhamento, é a descrição. A narração, qual é a característica básica, padrão? É contar uma história, certo? A injunção é contar uma história, né, no caso da narração, com personagens, tempo, espaço, né, um ambiente, e com um enredo, um desfecho, né, que é um final. A injunção é um texto de orientação, um texto que nos traz orientações. Como assim, professora? Nos diz como fazer, como resolver, tá? A eu falo já do gênero, tá? Estou falando da tipologia. A exposição é um texto que traz informações. E a argumentação não está aí nas alternativas, mas a argumentação é um texto que traz a opinião, o posicionamento de alguém. Então, essas são as características básicas dos 5 tipos textuais. Dos tipos nascem os gêneros. O que é o gênero, professora? É como a tipologia se materializa no nosso dia a dia. Por exemplo, vou pegar primeiro a narração como exemplo para a gente, porque é mais fácil, porque a gente já trabalhou a vida inteira escolar com vários gêneros da narração, né? Mas, por exemplo, a tipologia é a narração. Mas eu posso, o que é narrar? Não é contar uma história? Então, eu posso contar uma história de várias formas. Eu posso contar uma história como essa aí, que a gente chama de crônica, que é uma história baseada em fatos reais, um texto curto, com poucos personagens. Então, aí eu tenho, é uma narrativa? É, mas ela é chamada especificamente de crônica, cronos vem de tempo, né? Porque é um texto, né, baseado num fato real, certo? Eu posso contar uma história longa, com muitos personagens, com vários conflitos, e a gente vai chamar de romance. Eu posso contar uma história curta, com poucos personagens e também fictícia, que nós vamos chamar de conto. Eu posso contar uma história curta, com poucos personagens, em que esses personagens são animais, e aí eu vou ter uma fábula. Então, o que é o gênero? É a materialização da tipologia. São os vários tipos de texto que podem nascer de cada tipologia. Por exemplo, a descrição. Quais são os gêneros da descrição? Uma ata é um texto descritivo. Um guia de viagens tem descrição. Uma bula de remédio tem descrição. E aí, por que eu estou dizendo que uma bula tem descrição? Porque a bula de remédio não é um texto predominantemente descritivo. Você vai perceber também, vocês estão vendo que no enunciado da questão, a banca tem o cuidado de dizer predominantemente. Por que ela diz isso? Porque a maioria dos textos que circulam no nosso dia a dia são chamados de textos híbridos.
O que é um texto híbrido, professora? É um texto em que tem mais de uma tipologia. Por exemplo, nessa crônica, prevalece a narração, mas a gente percebe que em alguns momentos ele descreve, né? Então, se a banca só perguntasse qual é a tipologia, eu poderia dizer narração e descrição. Agora, predominante, como é que eu sei a tipologia predominante, professora? Eu vou pensar no objetivo do texto. Qual é o objetivo desse texto? Contar um fato, né? Então, na bula de remédio, eu vou ter a descrição, mas eu vou ter também a injunção, que é a orientação, como tomar o remédio, para que serve o remédio, né? Como é que eu devo administrar em relação aos horários, em relação aos cuidados que eu tenho que ter. Então, predominantemente, professora, a bula de remédio é um texto o quê? Injuntivo, porque o objetivo dela é nos orientar, mas na bula de remédio também tem descrição, certo? Então, a descrição, na verdade, é uma das tipologias que passeia por vários tipos, né? A descrição pode estar presente dentro de uma argumentação, dentro de uma narração. Tem textos predominantemente descritivos? Tem. Uma ata, por exemplo, é um texto totalmente descritivo. Né? Quem trabalha com ata sabe disso. Mas você também tem, por exemplo, um relatório, você tem o momento da descrição, não é isso? Então, e quais são os textos injuntivos que circulam na nossa sociedade? Nós vamos ter os gêneros textuais da injunção. Nós temos a bula, nós temos a receita, o edital. Vocês, para fazerem um concurso, vocês têm que ler um edital. E o que é um edital? É um texto de injunção, de orientação. Está dizendo quando é que vocês vão se inscrever, como é que você tem que fazer para se inscrever, quem é que pode se inscrever, os conteúdos que serão cobrados. Então, o edital, as leis, são textos injuntivos. O que é um texto expositivo? Exposição é aquela tipologia que predomina a informatividade. Então, eu tenho a notícia, a reportagem, né? Dentro do texto argumentativo, quando eu vou dar minha opinião sobre um assunto, mas eu começo primeiro falando sobre esse assunto. Então, eu vou ter também a exposição, né? Mas a predominância é a posição, é o posicionamento de alguém dentro da argumentação. E o que é um texto argumentativo? É um texto de opinião. Onde é que eu tenho textos de opiniões? Cartas abertas, editoriais, né? Na apresentação de um trabalho, ó, ainda mesmo na exposição, os seminários, as palestras são textos expositivos, né? Lembrando que quando a gente fala de texto, nós não estamos falando só dos textos escritos, nós também temos os textos orais, né? A apresentação de um seminário é uma exposição, né? Acerca de um determinado conteúdo. Tudo bem, gente? Me fiz compreender sobre as tipologias, então, gabarito, letra B, porque a banca está cobrando somente a tipologia. Esse conteúdo vai estar lá no início da apostila de vocês, quando vocês forem revisar durante a semana, né? O pessoal que ficar matriculado no curso vai ter acesso ao material, à apostila. Então, aí, durante a semana, vocês já sabem. Primeiro conteúdo que eu tenho que revisar, tipologias textuais, gêneros textuais, está lá no início da apostila. Vamos para a terceira questão? Olha, resolvendo questões, a gente consegue passar, né, por diversos conteúdos. Como eu disse a vocês, se a gente fosse focar num conteúdo só dentro da aula, só nessa terceira questão eu ia precisar de 1 hora, tá certo? Então, aí a gente vai, claro que de forma mais sucinta, de forma mais prática, mais direta, nós vamos discutindo os conteúdos e vocês vão depois em casa, tá? Estão em casa, né? Depois em um outro momento, vão aprofundar esses conteúdos. Terceira questão, vamos lá. Vou fazer silêncio. Eu rolo já a tela, tá? Eu sei que tem gente que está só olhando pela tela.
Vou rolar a tela, tá, gente? Item A, item B. Posso descer, né? Item C e item D. C e D. Posso comentar? Vamos lá? Olha só, gente. O que é que nós temos aí? Uma questão específica de um item da acentuação gráfica, né? Então, o conteúdo, e aí eu já vou dizer como é que vocês vão estudar a acentuação gráfica, tá, gente? Quando vocês forem estudar a acentuação, primeira coisa que a gente precisa entender para estudar a acentuação gráfica é a parte de fonemas, tá? Eu preciso saber, tem gente que acha bobagem estudar o que é um ditongo, o que é um tritongo, o que é um hiato. Essa mesma questãozinha aí, quem não souber o que é um hiato, lá dos fonemas, né, os encontros vocálicos, não vai ter noção, né? Decora a regra de acentuação, mas não compreende. Tem gente que diz, a regra dos hiatos, acentua-se I e U quando vierem sozinhos ou seguidos de S. Ah, mas o que é um hiato, né? Então, a gente precisa, antes de estudar a acentuação, e na apostila de vocês, tá lá na ordenzinha, né? Tem um conteúdo de fonemas, depois tem a acentuação. Porque aí eu entendo sobre os fonemas, hiato, dois sons vocálicos com a mesma intensidade que ficam em sílabas separadas. Ditongo, dois sons vocálicos, um mais forte, que eu vou chamar de vogal, e um mais fraco, que eu vou chamar de semivogal, que tem que ficar na mesma sílaba. Tritongo, três sons vocálicos na mesma sílaba, semivogal, vogal e semivogal. Né? Semivogal a gente chama um som vocálico fraco, vogal, um som vocálico forte. Então, entendi fonema, eu vou estudar o quê? Sílaba tônica. O que é estudar a sílaba tônica? É a posição em que as sílabas mais fortes vão ficar na nossa língua. Na posição de oxítona, quando é na última, paroxítona, quando é na penúltima, e proparoxítona na antepenúltima. Então, depois que eu entendo a posição, aí sim, eu vou estudar as regras de acentuação. Veja, professora, a sílaba tônica não é a mesma coisa que a acentuação? Não. Toda palavra na nossa língua que tem duas ou mais sílabas, elas têm uma sílaba tônica. Mas isso não quer dizer que ela seja acentuada. Só serão acentuadas aquelas que se encaixarem nas regras, né? Regra dos monossílabos, regra das oxítonas, regra das paroxítonas e regra das proparoxítonas, que é a mais fácil. Todas as proparoxítonas, o que é uma proparoxítona? É aquela palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica, contando, lembrando que a contagem é da esquerda para a direita, né? Vamos pegar a palavra maracujá.
O já é a última sílaba, certo? Então, aprendi a posição, aí eu vou memorizar as regras. Essa questão aí, em especial, está falando de uma regra específica, que é a regra dos hiatos. No decorrer das nossas aulas, quando a gente for resolvendo outras provas, vocês vão ver que a acentuação é um assunto pertinente e importante para a banca. Ela vai trazer várias questões de acentuação, de conteúdos diferentes dentro da acentuação. Então, o que é a regra da acentuação dos hiatos? Né? Que é um hiato, dois sons vocálicos fortes. Como eles são fortes, eles vão ficar em sílabas separadas. Né? Tem aqueles hiatos clássicos, o, coordenadora, o, quando a gente vai separar, sílabas separadas. Caatinga, na separação silábica, um A em cada sílaba. Por quê? Né? São dois sons pronunciados com a mesma intensidade, tá? Dois sons vocálicos. Então, mas aí, na nossa língua, I e U, comumente, eles são semivogais. O que é uma semivogal? Pronunciado com menos intensidade, né? Então, para que I e U possa ficar numa sílaba sozinho, né, como é o caso de saúde, quando eu separo sa-u-d, como o U é considerado uma semivogal, para que ele fique numa sílaba sozinho, ele precisa vir. Aí onde está a regra da acentuação nos hiatos. I e U, quando vierem sozinhos ou seguidos de S, vai receber acento. Então, gabarito é letra A, certo? Eles quiseram misturar aí NH, eu não vou acentuar diante de NH, ou não acentuar, né? Eu não acentuo, rainha, campainha, mas eles disseram aí em alguns momentos que a gente acentuava, porque eles quiseram misturar. Mas o gabarito, a regra dos hiatos, está correta aí na letra A, tudo bem? Então, aí é um caso específico da acentuação. Dentro da acentuação, nós vamos ter caso da regra da acentuação dos verbos, né, que é outro caso específico, a acentuação daquelas palavras que são facultativas, o acento, que são outros casos específicos, né, aquelas palavras que elas são idênticas, né, que mudam o sinal, idênticas no som, ou idênticas na escrita, que a gente chama a regra da acentuação, né, de palavras que são homófonas ou homógrafas, tá? Mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe agora, vamos focar nessa daí. Quando forem aparecendo outras questões, a gente vai falando mais sobre o assunto. Tarefa de casa, ó. Qual é o outro conteúdo que a gente vai estudar? A acentuação grave. Vamos lá, sim, gente. Próxima aula a gente vai continuar, porque não tem como a gente resolver, vocês vão perceber que resolver uma prova inteira durante uma hora. Né? Vai ter questões que eu vou me demorar um pouco mais, tem questões que eu vou me demorar um pouco menos, tá? Então, assim, eu vou discutindo as questões na medida que a aula for avançando. Não tem dias para cada nível, eu vou mesclando o nível das questões, viu, Ana Lúcia? Nós vamos trabalhar aqui questões diversas, certo? Lembrando que o pessoal do nível superior, né, tem que ver a gramática inteira, e não tem história de que essa questão é de nível fundamental. Não, não existe isso. As questões de nível fundamental são importantes para o pessoal do nível superior. A diferença é que as questões que são de nível superior não interessam às pessoas do nível fundamental. Então, a gente vai continuar nessa dia, tá bom? Então, um beijo grande, boa noite, que Deus abençoe. Tchau, tchau.